E aí pessoal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje ele é um pouco diferente. É claro que continua sendo no âmbito do terror. Porém eu vim trazer um vídeo que vai sair totalmente da minha cabeça. Um contexto? Certo. Vocês sabem que eu sou aficionado por creepypasta, né? É só ver os vídeos do canal. Tem vários vídeos, ou pelo menos alguns que citam creepypasta pelo menos uma hora. Eu literalmente fiz um vídeo inteiro falando por que as creepypastas acabaram. E eu penso assim, é muito difícil a gente criticar, o difícil é a gente tentar melhorar. E no vídeo de hoje eu vou tentar melhorar bem entre aspas as creepypastas antigas. É claro que no meu ponto de vista e na minha opinião. Cada tópico do vídeo vai ser uma creepypasta específica e como eu melhoraria ou adicionaria alguma coisa na sua história. Então se você gostou da ideia, comente à vontade o que você faria no meu lugar para melhorar essa creepypasta. Dito isso, vamos começar. A primeira creepypasta que eu vou falar é o bom e velho Slenderman, que seria a mais clássica de todos e a mais conhecida do meio. O Slenderman, para definir ele basicamente surgiu na internet em 2009, em um fórum, em uma competição de imagens de terror, e o cara ganhou e ele ficou aí na internet afora como uma criatura real. Ele é descrito como uma entidade humanoide extremamente alta, com mais de 2 metros de altura e incrivelmente magra, e sem características faciais. O seu rosto é completamente liso. O cara não tem nada na cara, ele não é feio nem nada do tipo, ele só não tem rosto mesmo. Ele veste um terno preto e uma gravata, e os seus braços são muito longos. Em algumas versões da lenda, ele tem tentáculos atrás de suas costas. Ele é uma figura frequentemente associada a florestas escuras e lugares isolados onde espreita suas vítimas. Na essência da creepypasta, ele é bem assustador, é basicamente um executivo perseguindo você por aí. E como que eu melhoraria isso? Bem, primeiro, eu acho legal que tenha uma história de origem pro Slenderman, porque até onde eu sei, ele não tem uma. É claro que pode existir por aí, depois de 2018, que as creepypastas morreram, mas eu não sei, então eu vou melhorar do meu jeito. Imagine a seguinte situação. Um homem muito bondoso era chefe dos escoteiros. Ele sempre levava as crianças e os adolescentes para acampar nas florestas e terem mais contato com a natureza. Ele era conhecido pelos pais das crianças que acreditavam na bondade dele e ele sempre levava elas. Um dia, uma criança correu para dentro da caverna e o homem correu atrás com preocupação. As outras crianças, por medo de ficarem sozinhas, foram junto. Foi quando um tremor fez a entrada da caverna desabar. E lá eles ficaram, por dias a fio. Os humanos, em essência, eles são animais racionais, e assim como na natureza, a fome transforma a gente na nossa pior versão. E partindo disso, o homem consumido por uma fome quase instintiva, atacou e devorou todos ali presentes, que não puderam reagir, devido à força desproporcional do homem. Ao se saciar, ele percebeu o que fez, e ao ver o seu reflexo na poça d'água, o seu trauma foi tanto que ele rasgou o próprio rosto, até que não houvesse mais nada, mais nenhuma expressão, apenas o vazio. O seu pecado foi tanto, a malícia foi tanta, que os espíritos da floresta transformaram ele em um homem mais alto ainda, esguio e sem face, que sempre está com fome. E a única maneira de se saciar é se alimentando da pureza e inocência daqueles que um dia ele jurou proteger. Basicamente, a forma que eu melhoraria essa creepypasta seria linkando a história do Slenderman com a história do Wendigo. Pra quem não sabe, o Wendigo é uma criatura da floresta que é um homem normal, que se alimentou de um semelhante e acabou adquirindo essa maldição. Então, colocando isso na história do Slenderman, eu acho que tornaria muito mais terror e muito mais perturbadora. E aí, o que você achou dessa história melhorada, bem entre aspas falando? Eu sei que não ficou incrível, mas eu achei legal até. Se você tem uma ideia melhor, pode comentar aí que com certeza eu vou ler. Então, já vamos pro próximo. Outro clássico é o Jeff the Killer, que para resumir sua história, ele era um adolescente comum, até que um incidente o desfigurou, resultando em uma aparência perturbadora, com uma pele pálida, sem pupilas e um sorriso estranho. Após esse evento, Jeff se transforma em um assassino,
invadindo casas durante a madrugada e eliminando as pessoas. A sua frase mais característica é "vá dormir", que ele sussurra ao invés de atacar. Eu zoei muito o Jeff no último vídeo, então eu vou tentar deixar ele um pouco mais bizarro e sinistro nesse vídeo. História de origem já temos, mas cá entre nós, é clichê, mas é bem bizarro, vai. Um cara com o rosto todo desfigurado, que a única motivação é eliminar as pessoas sem motivo. Imagina ele no teu cangote de madrugada metendo um "vai dormir", sai fora. Pra dar início à história, eu acho que a gente devia botar um time skip. O Jeff era apenas um adolescente e cometia crimes pontuais, porém, ele foi envelhecendo e com a idade foi ficando cada vez mais brutal e sanguinário, até que chegou um dia que ele mexeu com a família errada. Nessa vertente da creepypasta, o Jeff elimina a família de um detetive, que era um ex-militar aposentado, e a creepypasta vai ficar em torno do Jeff e desse homem perturbado caçando um ao outro. Eu me esperei muito em Death Note pra fazer isso, porque é um cara completamente inteligente, aposentado das forças militares, que é um detetive, e um cara completamente imprevisível e maluco. Porque o Jeff é isso, a essência do Jeff é um coringa da vida, é alguém completamente alucinado, completamente louco, que qualquer ação é completamente imprevisível. E por conta disso é muito difícil capturar ele, porque ele não tem um padrão, ele só é insano. Eu não consegui pensar em uma coisa menos clichê pra essa creepypasta, eu pensei mais no lado cinematográfico da coisa. Eu acho que uma corrida de gato e rato entre esses dois seria incrível, e o final pode ter um plot twist ou pode não ter um plot twist. Eu acho que essa história em si seria muito bacana pra creepypasta, porque pode gerar várias histórias, tipo a parte 1, ele eliminando a família do cara, a parte 2, o cara descobrindo e lidando com as consequências, a parte 3, a caçada começa, a parte 4, 5, 6, 7 e a 10, ele finalmente conclui sua vingança, sabe? Mas essa foi a minha opinião de como melhorar essa creepypasta. Eu acho que ela seria muito insana, principalmente feita em animação ou botada no papel assim. Mas se você achou outra forma melhor de melhorar essa creepypasta, pode deixar nos comentários, assim como fiz com o Slender. A penúltima creepypasta que eu vou tentar melhorar nesse vídeo é o Smile Dog. Basicamente, a história do Smile Dog é muito simples, ela gira em torno de uma imagem perturbadora e enigmática de um cachorro. A história conta que a fotografia de um cachorro sorridente, daí o nome, Smile Dog, possui um efeito maligno sobre quem vê. O sorriso do cão é tão exagerado e quase humano que provoca uma sensação de desconforto e perturbação em quem vê. Ainda na lenda, ela diz que a imagem pode induzir pesadelos e paranoias, levando as pessoas à loucura. Aqueles que veem a imagem se tornam obcecados por ela, muitas vezes sentindo a necessidade de compartilhar a imagem com outros, perpetuando o ciclo e espalhando a palavra. Na minha versão, eu pensei na seguinte coisa. Vamos imaginar, um rapaz encontra um pendrive, todo sujo, enquanto anda por uma rua na madrugada. Ao abrir ele no computador, ele encontra a perturbadora imagem do cachorro, com a seguinte frase: "Espalhe a palavra". E com a leitura, esse rapaz fica obcecado com a foto e passa a compartilhar ela em todos os seus ciclos sociais. À medida que mais pessoas têm acesso, essas pessoas começam a republicar nas redes sociais. A partir do momento que a foto cai nas redes, o algoritmo faria todo o resto e iria perpetuar a imagem por todo mundo. E aí, meu amigo, o estrago já estaria feito. Uma imagem amaldiçoada sendo vista e compartilhada por milhões de pessoas pelo mundo. Seria só imaginar o apocalipse que iria virar esse mundo. E depois do caos tomar conta da Terra, no final da creepypasta, enquanto todo mundo queimasse e as pessoas corressem por aí completamente loucas, ao fundo, o pendrive que deu origem a tudo estaria jogado no chão. E o próprio cão da foto sairia do mesmo, emergindo de uma poça escura, pronto para governar o seu novo mundo. Assim como eu fiz o vídeo do fim das creepypastas, eu fiz um vídeo de auge e queda da Fundação SCP. Se quiserem, dê uma olhada lá, porque é um vídeo muito bom, vou deixar a parte falando. Agora, pra quem não sabe, a Fundação SCP é uma organização fictícia presente em um universo colaborativo de histórias de terror e ficção científica. SCP significa proteger, preservar e conter, em português, ou seja, capturar seres e objetos e fenômenos anômalos que representam uma ameaça à humanidade ou à realidade. Essas anomalias recebem o nome de SCP, variando de criaturas monstruosas e artefatos misteriosos a fenômenos inexplicáveis que desafiam as leis da física. Cada SCP recebe uma designação numérica e um relatório detalhado que descreve suas propriedades, métodos de contenção e o perigo que representam a humanidade.
Eu acho que essa seria uma das creepypastas mais fáceis de melhorar. Basicamente, o que eu faria seria pegar uma série de SCPs e criar uma história de origem para cada um e mostrar como eles foram descobertos e contidos na fundação e qual a sua função. Na minha versão da creepypasta, a fundação SCP em si não seria tão importante, ela seria meramente figurativa. O protagonista seriam os SCPs. Aí me falar que você não queria saber a origem, por exemplo, do SCP-096, onde que esse bicho bizarro foi encontrado, como que ele ficou assim, etc, esse tipo de coisa. Ou até mesmo o SCP-682, é um réptil mortal, de onde que ele veio, se ele é tão poderoso e adaptativo, como que eles capturaram ele? E muito mais perguntas poderiam ser respondidas. Ia ser incrível ver a origem de cada SCP, como que eles ficaram assim, como que eles foram contidos e explorar mais os métodos de contenção, como que eles são usados. Ia ser incrível, cara. Ia ser muito top essa variação da creepypasta, na minha opinião, é claro. E esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Eu peguei algumas creepypastas que estavam aí na minha cabeça e simplesmente pensei no que eu faria para deixá-las melhores. É claro que foi tudo aqui nesse vídeo a minha opinião sincera. Esse vídeo foi experimental, ele foi bem menos roteirizado, tudo que eu falei aqui foi improvisado, foi coisas que surgiram na minha cabeça e eu achei legal colocar no vídeo. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu sou 100% autoral, onde eu pego tudo o que sai da minha cabeça e coloco no mundo do terror, comenta aí pra me motivar, talvez eu faça mais se vocês gostarem. E falando novamente, se vocês tiverem ideias de como melhorar essas creepypastas, dessas que eu falei no vídeo ou até outras, pode comentar, eu quero saber a ideia de vocês. A ideia principal desse vídeo foi ver como vocês melhorariam essas creepypastas, eu quero saber de vocês, meus amigos. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo e gostariam de ver uma parte 2 com mais creepypastas modeladas pela minha visão, deixa o like, se inscreva no canal e o mais importante, comente. Então é isso e até breve.